Fala aí pessoal, mais um vídeo começando. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre neuro, a gente vai falar um pouquinho sobre lesado medular, beleza? Então, lesado medular é como a gente se refere, né? Uma pessoa que sofreu uma lesão medular, mas outro termo que a gente também encontra, né, para esse tipo de lesão, que é o mais comum, é o trauma raquimedular, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas, beleza? Então, começando pela anatomia da medula, para a gente dar uma relembrada e rever algumas coisas que são importantes para a gente entender, né, como que essa lesão vai afetar o corpo desse indivíduo como um todo. Então, anatomia da medula. Eu vou fazer um desenho aqui e a gente já volta. Bom, beleza, então tá aqui, né? Fiz uma medulinha, aqui embaixo tem outra, a gente já vai falar dela. Começando com essa aqui, então só pra gente revisar algumas coisas básicas mesmo, né, sobre anatomia da medula. Então, isso aqui seria a medula, né? Então quando a gente pensa na medula, imagina que a gente pegou a medula, então a gente tem lá toda a medula, a gente pegou um cortezinho, fez um corte transversal nela, e aí expandiu. Essa é a vista que a gente tem olhando por cima, tá? E aí a gente tem uma divisão em duas partes, né? A gente tem uma área que a gente chama de substância cinzenta, que é essa parte que está cinza ali, mais o meio, né? Então a gente tem a substância cinzenta da medula. E a gente tem a substância branca, certo? E aí, qual que é a diferença entre essas duas, né? Se a gente for lembrar lá do neurônio, né, a gente tem... O neurônio ele é mais ou menos assim, né? Não assim, tá bem feio isso aqui, mas enfim, só para tentar visualizar. Então a gente tem o corpo do neurônio, a gente tem um axônio e o botão terminal, né? Que é a bainha de melina. Então o neurônio, claro, isso aqui existem vários tipos de neurônio, né? Eu fiz aqui aquele mais básico só para a gente entender, mas a gente tem um corpo, né? E a gente tem o axônio do neurônio. O corpo, o que ele faz? Aqui a gente vai ter o processamento das informações, né? E aqui a produção de neurotransmissores, né? Enfim, o processo de regulagem do neurônio. E aqui no axônio a gente vai ter o transporte da mensagem, né? Então o impulso nervoso, lembra que ele vai chegar aqui pelos dendritos, né? Ele vai chegar pelos dendritos, passa pelo corpo, a gente tem a despolarização desse neurônio, né? E aí esse impulso ele vai se propagar aqui pelos axônios, né? Então tem a abertura dos canais lá de sódio, né? Enfim. E aí depois ele vai ser propagado ali para outro neurônio, beleza? Então esse aqui é o básico lá da fisiologia. E aí quando a gente pensa nessa substância cinzenta e na substância branca, a gente sabe que a substância cinzenta ela vai ser formada pelo corpo do neurônio, certo? E a substância branca vai ser formada pelos axônios. Então, na substância branca, a gente vai ter o que a gente chama de tratos, né? E aí a gente tem os tratos sensoriais, né? Na substância cinzenta também tem, né, tratos, enfim, mas na substância branca principalmente, a gente vai ver alguns deles, beleza? E aí quando a gente pensa nesses tratos que estão na medula, né, a gente tem dois tipos de tratos, beleza? Os ascendentes e os descendentes, a gente já vai falar deles. Mas dando um zoom aqui dentro dessa substância cinzenta, né, a gente pode dividir ela em duas partes. Então a gente tem aqui os cornos, né, a gente chama de cornos, que são como se fossem as porções. Então a gente tem uma porção anterior, a gente tem uma porção média e a gente tem uma porção posterior. O que interessa pra gente é mais essas duas porções, a anterior e a posterior nesse momento, tá? A média está relacionada ali com controle visceral, por exemplo, tá? Mas a gente vai falar mais dessa posterior e anterior. A anterior, ela é responsável por todo o comando motor que a gente tem. Então aqui dessa região anterior da medula, a gente vai ter neurônios que vão sair daqui, eles vão se projetar através dos nervos, né, das raízes nervosas, e eles vão lá pro músculo, certo? Então, no corno anterior da medula, a gente vai ter neurônios motores. Então, aqui a gente tem a função motora. Tá? Então, ele é uma região motora da medula, beleza? Lá na região posterior, a gente vai ter... Aqui a gente tem o que a gente chama de gânglios,
lembra? Que são onde ficam os corpos daqueles neurônios periféricos, daqueles neurônios sensoriais. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, uma função mais sensorial. Então, por exemplo, levei uma alfinetada ali, né? Eu vou ter ativação de terminações nervosas livres, que vão levar um sinal nociceptivo lá para a minha medula, certo? Então, esse corno posterior ele tem função sensorial, tá? Isso aqui a gente não pode esquecer, isso aqui é importante. Então, na parte posterior da medula a gente tem uma função sensorial, na parte anterior a gente tem uma função motora, beleza? E basicamente é isso, tá? Outra coisa que é importante é o quê? Quando a gente pensa na medula, né, a gente viu que a gente tem... Se a gente for pensar na coluna vertebral, né, a gente tem ao todo ali 7 vértebras cervicais, né? Então vou desenhar ali, a gente tem 7 vértebras cervicais. Então não vou desenhar não, só fazer um risco aqui mesmo. Então a gente tem lá 7 cervicais, a gente tem 12 torácicas, a gente tem 5 lombares, e a gente tem mais aqui no finalzinho da medula, o sacro, né? Tem mais 4 vértebras sacrais. E aí quando a gente vai ver a medula espinal, né? A medula espinal ela vai terminar mais ou menos aqui a nível de L2. Então lá dentro das vértebras a gente tem a medula, e ela vai terminar mais ou menos aqui a nível de L2, e aí a gente tem a continuação, né, que seria ali a cauda equina, beleza? Então depois de L2 a gente tem a cauda equina. Então durante o nosso processo de crescimento, né, a gente é bebê, a gente tende no início, a gente tem a medula do mesmo tamanho da coluna, e aí conforme a gente vai crescendo, a coluna vai expandindo, vai aumentando, e a medula se mantém no mesmo formato, ele não acompanha esse crescimento da coluna, tá? Então só pra gente entender, então a medula, ela vai terminar a nível de L2 ali mais ou menos, né, L1, L2, a gente tem o final da medula e a gente vai ter a cauda equina, tá? Então basicamente é isso, só pra gente introduzir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles tratos que eu citei ali em cima, né? Então vamos falar sobre os tratos. Beleza. Então, basicamente, né, quando a gente pensa na medula, a gente vai ter nessa região da substância branca vários tratos que vão ser tanto motores quanto sensoriais. Qual que é a diferença, né? Então a gente tem dois tipos de tratos. A gente tem os tratos, a gente chama de ascendentes, porque eles ascendem, ou seja, eles vão levar a informação da periferia para o sistema nervoso central. E esses tratos ascendentes, eles são sensoriais, certo? Então imagina assim, eu tenho lá meu cérebro, né, um encéfalo ali, eu tenho a medula. Esses tratos ascendentes, eles vão pegar uma informação aqui e eles vão mandar lá para o sistema nervoso central. Esse aqui é um trato ascendente, que é sensorial, beleza? Já os outros tratos, que a gente chama de tratos descendentes, eles são tratos motores. Por quê? Porque eles vão pegar uma informação lá do nosso sistema nervoso central e eles vão levar, né, para um determinado... a gente vai ter a comunicação aqui, claro, com outro neurônio aqui na medula, né, mas enfim, essa informação ela vai sair do centro e ela vai para a periferia. Tá? Então a gente tem um trato descendente, beleza? Ou motor. É importante a gente diferenciar esses dois. Tá, agora que a gente já sabe isso, vamos falar um pouquinho sobre esses tratos aqui da medula. Então aqui a gente não vai falar de todos, tá? Eu coloquei todos aqui, mas a gente vai falar só dos principais. Então a gente tem alguns tratos sensoriais, que são os que estão em azul, e os tratos motores que estão em vermelho, tá? Começando pelos tratos sensoriais, deixa eu descer isso aqui um pouquinho mais. Começando pelos tratos sensoriais, aqui atrás, a gente tem uma grande porção sensorial da medula, né? Que são os fascículos grácil e cuneiforme, tá? Então, esse mais medial é o fascículo grácil, né? E esse mais lateral é o fascículo cuneiforme. Esses tratos são importantes porque eles que vão enviar, né, para o sistema nervoso central os estímulos relacionados à sensibilidade profunda. Então, eles são tratos que levam sensibilidade
profunda para o sistema nervoso central, beleza? E aí, quando a gente pensa nessa sensibilidade profunda, a gente tem 5 formas de avaliar, né? Por exemplo, a sensibilidade. Então, está relacionado ali, por exemplo, com a vibração, com aquele tato-pressão, o tato epicrítico ou discriminação entre 2 pontos, né? Vou colocar aqui discriminação. De 2 pontos. A estereognosia, né? Que é a capacidade que a gente tem de reconhecer objetos com as mãos, mesmo estando de olhos fechados. Estereognosia. E a capacidade cinético-postural, ou então também chamada de capacidade de sinestesia, né, que é de você localizar como que o seu membro está no espaço, né? Então aquele teste do hálux, né, por exemplo, ou quando você move o hálux do paciente para cima ou para baixo, ele quando fechado, ele tem que falar onde que está, né? Então você moveu para baixo, tem que falar, tá para baixo, né? Enfim. Então esses tratos mais posteriores, essa região posterior aqui da medula, né? Então essa região posterior da medula a gente tem os tratos gráfico-cuneiforme, né? Os fascículos gráfico-cuneiforme, que são responsáveis pela sensibilidade profunda, beleza? Aqui na lateral, nessa região lateral aqui, ó, a gente tem esses 2 tratozinhos aqui. Ó, nessa região aqui a gente tem esses 2 tratos, que são os tratos espinocerebelares. Então esses tratos são os tratos espinocerebelares. E aí a gente tem um trato que está mais atrás, né, esse aqui, e a gente tem um que está mais anterior. Então a gente tem o trato espinocerebelar posterior e o trato espinocerebelar anterior, certo? São 2. Basicamente, esses tratos aqui eles são responsáveis, né, por enviar para o nosso sistema nervoso os estímulos relacionados à propriocepção. Então a propriocepção está relacionada com a nossa consciência, né, em relação à posição articular, né, enfim, coisas nesse sentido, né, a posição do nosso membro no espaço. E aí quem manda esse estímulo proprioceptivo, né, são esses tratos, mas quem recebe mesmo são aqueles receptores articulares, né? A gente viu os proprioceptores. Então a gente tem lá, por exemplo, o fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi, né, o OTG. A gente tem os corpúsculos se não me engano, de Ruffini, né, que ficam nas articulações. Então, as cápsulas articulares. Então, basicamente, esses receptores vão mandar esses estímulos proprioceptivos, eles vão chegar lá na parte posterior da medula e vão ser, né, enviados ali por esses tratos espinocerebelares, beleza? Então, os tratos espinocerebelares vão mandar essas informações relacionadas a toda a parte sensorial. Outro trato muito importante, né, são esses 2 que estão mais anteriores aqui, nessa porção mais anterior da medula, são os tratos espinotalâmicos. E aí a gente vai ter 2, tá? Então a gente tem o espinotalâmico que está mais na lateral, né? Então esse aqui é o espinotalâmico lateral. E a gente tem o que está mais na frente aqui, que está mais anterior, que é o trato espinotalâmico anterior. O trato espinotalâmico lateral, né, esses tratos espinotalâmicos eles vão estar responsáveis por levar estímulos relacionados à sensibilidade mais superficial, né? Então, por exemplo, o trato espinotalâmico lateral ele vai levar estímulos relacionados à dor e o leve toque, né? Então, a sensibilidade superficial. E o espinotalâmico anterior relacionado à tato-pressão. Então, estímulos táteis e estímulos de pressão, beleza? Então, basicamente, essa é a função desses tratos sensoriais. Esses são os principais aí que a gente tem, beleza? Então, a gente tem fascículo grácil e fascículo cuneiforme, que são relacionados à sensibilidade profunda. Os tratos espinocerebelares, posterior e anterior, que vão levar estímulos proprioceptivos. O trato espinotalâmico lateral, dor e leve toque. E espinotalâmico anterior, tato e pressão, tá? Então, esses tratos eles estão distribuídos ali em diferentes regiões da medula, beleza? E aí a gente tem os tratos, né, que são esses vermelhinhos aqui, que são os tratos motores, tá? Bom, então a gente vai falar, eu vou citar todos eles, mas a gente vai falar mais sobre esses que estão todos pintados aqui de vermelho, né?
que são os tratos córtico-espinais. Tá? Então a gente vai focar mais nesses tratos, mas eu vou citar aqui alguns outros, mais por questão de curiosidade mesmo. Tá? Então, esses tratos em vermelho são os tratos, como eu falei, motores. Né? Então eles vão sair do nosso encéfalo e eles vão trazer essas informações para a periferia. Tá? Então a gente tem, por exemplo, os tratos retículo-espinais, né? Que são esses dois aqui, que um fica mais lateral e o outro anterior. Então a gente tem o trato retículo-espinal. Anterior, posterior, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que os tratos, geralmente, eles têm o nome do lugar que eles têm origem para onde eles vão. Né? Então, por exemplo, aqui, trato espinocerebelar. Né? Espinocerebelar, ele vai sair da medula espinal, ele vai até o cerebelo. Tá? Espino talâmico sai da medula espinal e vai para o tálamo. Retículo espinal, ele vai ser da região reticular, lá do tronco encefálico, ele vai vir, né, que fica lá no bulbo, e vai vir até a medula espinal, beleza? Aí a gente tem aqui também, nessa região mais anterior, o trato vestíbulo espinal, que é esse aqui, pequenininho. Na lateral, esse aqui é o rubro espinal. E aqui embaixo a gente tem o teto espinal. Beleza? Então esses são alguns tratos. E aqui, os que estão de vermelho, né, eu vou apagar esses aqui, eu vou só citar eles pra gente saber, né, que eles estão ali, mas pra gente agora eles não vão ser tão relevantes assim, tá? Vou falar só a função, depois a gente vai pros principais. Então esse trato rubroespinal, né, ele vai sair do núcleo rubro, lá do mesencéfalo. Ele está relacionado principalmente com o controle motor voluntário. Né? Então lembra que lá no nosso mesencéfalo a gente tem essa região do núcleo rubro, né? E está relacionado com o controle motor, beleza? O trato vestíbulo espinhal, que é esse aqui, ele basicamente recebe informação, né, do sistema vestibular e ele é responsável pelo controle do equilíbrio e da postura. Então o vestíbulo espinal está relacionado com equilíbrio e postura. Tá? Então, nosso sistema vestibular ele é muito importante, porque está relacionado com essa questão de equilíbrio e postura. Esse rubro espinal aqui, a gente já falou, controle motor voluntário. O trato retículo espinal, ele vai se originar ali no tronco encefálico. Tá? Ele também está relacionado com controle dos movimentos automáticos, como, por exemplo, ali, movimento de respiração, controle postural. Né? Então, o retículo espinal a gente pode dizer que está relacionado com respiração e postura, né? Então são movimentos autônomos, que a gente não automáticos, né? Que a gente não precisa pensar muito. Tá? Respiração e postura. E o teto espinal, ele basicamente ele vai receber informação dos colículos, né? Que são regiões ali relacionadas aos reflexos visuais, tá? Então ele está relacionado principalmente com reflexos visuais e movimento do pescoço. Então reflexos visuais e movimentos do pescoço, beleza? E aí os principais que a gente tinha falado, né, são os tratos córtico-espinais, que são esses aqui, né? Então a gente tem aqui nessa lateral, né, esse vermelhão aqui, ó, o trato córtico-espinal lateral e aqui o trato córtico-espinal anterior, beleza? Então pra gente são os mais importantes aqui nesse momento, tá? Então aqui a gente vai ter o trato córtico-espinal, beleza? E a gente vai ter o anterior e o lateral. Qual que é a diferença dos dois? O trato córtico-espinal lateral, ele vai estar responsável principalmente pelo controle dos movimentos das nossas extremidades, né, ou do esqueleto apendicular. Então ele é mais responsável pelo controle, né, da musculatura do esqueleto apendicular, principalmente das extremidades, né, como por exemplo as mãos. E o trato córtico-espinal anterior, ele vai estar relacionado com o controle do nosso esqueleto axial, né? Então ele que vai controlar ali a nossa região de tronco, né, e a parte mais proximal ali dos membros, beleza? Então essa é a diferença dos dois. Trato córtico-espinal, né, controla o músculo esquelético ali como um todo.
O anterior está relacionado com o controle do esqueleto axial, então tronco e partes proximais dos membros, e o córtex espinal lateral, o esqueleto appendicular ou as extremidades, né? Como por exemplo as mãos ali, certo? Então basicamente é isso, né? Então todos esses tratos eles estão na medula, né? Os que estão em azul são os sensoriais, os que estão em vermelho são os motores. Pra gente, dos motores, o principal que vai importar mais é esse trato córtico-espinal aqui, tá? Os outros são importantes também, a gente falou sobre eles, sobre a função deles, mas vamos focar mais nesses aqui, beleza? Bom, continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inervação, e eu vou colocar uma imagem para ficar mais fácil de entender. Bom, então daqui, né, vamos falar da inervação. Então a gente já falou um pouquinho sobre as vértebras, né? E a gente viu ali que, né, ao todo a gente tem ali 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, mais 4 sacrais. Então, somando tudo isso, a gente tem ao todo 24 vértebras, né, mais ali as 5 sacrais, né? Então, 29 ali, mas as sacrais são fundidas, então a gente não conta elas, tá? Mas basicamente é isso. Só que em relação à inervação, né, os nervos eles não vão estar relacionados exatamente com a vértebra, né? Então lembra que a gente tem nervos que vão sair tanto da parte superior ali, né, desses forames vertebrais, quanto inferior, tá? E o que a gente precisa lembrar é que os nervos eles não correspondem às vértebras, tá? Então o número dos nervos é diferente do nível vertebral ali, por exemplo, beleza? Então só para a gente exemplificar ali, né? Quando a gente fala de classificação da lesão. Então, é importante a gente entender um pouquinho sobre essa inervação para a gente entender sobre a classificação do nível de lesão medular, principalmente, tá? Então, classificação, nível de lesão. Beleza. Aqui, se a gente for pensar na região cervical, né? A gente tem 7 vértebras, né? A gente tem 7 vértebras cervicais, só que na cervical a gente tem 7 vértebras, só que a gente vai ter 8 nervos, né? Então, você já ouviu falar em nervo cervical C8? Então, a gente tem 8 nervos cervicais. Então, os nervos eles vão até C8, de C1 a C8, beleza? Na região torácica, a gente vai ter os 12 mesmo, né? A gente tem região torácica, a gente tem região lombar, e aqui a gente tem região sacral. A gente vai só dar um geralzão meio que da função desses nervos aqui, beleza? Esses nervos cervicais, eles vão estar responsáveis principalmente pelo controle dos músculos respiratórios, como o diafragma, né? Então o diafragma ele vai ter origem ali, os nervos que controlam o diafragma de C3 a C5, né? São as raízes nervosas, as origens nervosas do diafragma. E ele também vai estar relacionado com funções posturais do tronco, tá? Controle postural. Quem é postural é o torácico. Basicamente o diafragma, né, respiratório, então o diafragma. O controle dos membros superiores, porque a gente vai ter as origens do plexo braquial, nessa região cervical, também músculos que controlam a nossa cabeça, beleza? Na região torácica a gente vai ter, de novo, respiração, né, porque a gente tem os intercostais, que vão ter origem de T12 até T10, mais ou menos, de T2 até T12, tá? Perdão, T2 a T12. A gente tem os posturais, beleza? Então, só para lembrar aqui, diafragma de C3 a C5, intercostais de T2 a T12. A gente já ir assimilando ali. E na região lombar, a gente vai ter os nervos que vão formar o plexo lombosacro, né? O plexo lombosacral, que vai controlar os membros inferiores. E aí na região sacral mesmo, a gente tem músculos de controle, principalmente da região ali pélvica, né? Então controle intestinal, controle dos esfíncteres, né? Então da bexiga, enfim, então basicamente é isso. Em relação à classificação da lesão, né, a gente tinha colocado ali em cima, vamos colocar aqui embaixo, tá? Então, quando a gente pensa nessas lesões medulares, né, quando a gente tem ali uma lesão de C2 a T10,
O nível da lesão, para falar o nível da lesão, a gente vai adicionar mais 2. Tá? Então isso aqui é o que os livros trazem, né? É como se fosse um padrão ali, a gente sempre adiciona 2. Tá? Então se eu tenho uma lesão de C2 a T10, eu vou ter um acometimento, né? Uma lesão a nível de dois nervos abaixo ali seria. Tá? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma fratura, né? A nível de C5. Né? Se eu tenho uma fratura a nível de C5, o nível de lesão, o comprometimento, né, que eu vou ter por conta dessa lesão, vai ser, né, eu vou pegar aqui C5 mais 2, então eu vou ter uma lesão de nível de C7, uma lesão nervosa, tá? A nível de C7, beleza? Então, para a gente classificar o nível da lesão, a gente sempre vai pegar o local ali, né, nesse exemplo aqui, que teve a fratura, né, e a gente adiciona 2, tá? Então, o local da lesão soma 2, e a gente tem o nível da lesão nervosa, certo? Se for na região mais no finzinho ali da torácica, né, então T11 e T12, a gente vai ter o acometimento ali em nervos de L1 a L5, certo? Se for na região de L1, que é bem no finzinho da medula, a gente vai ter um comprometimento de nervos ali de S1 a S5, nervos sacrais, beleza? Então isso aqui é meio que padronizado, né? As coisas que a gente precisa é mais a parte mais decoreba mesmo, né? Então se eu tenho uma lesão ali de C2 até 10, eu vou somar 2 ao nível dessa lesão. Se eu tenho uma lesão de T11 e T12, eu vou ter um acometimento das raízes de L1 a L5, certo? E se eu tenho uma lesão a nível de L1, eu vou ter um comprometimento das raízes de S1 a S5, porque lembra que a medula ela vai acabar ali em L2, e aqui a gente tem as raízes, né, sacrais ali que vão continuar, beleza? Então, geralmente o acometimento ele sempre vai ser abaixo, né, o nível de lesão nervosa vai ser abaixo do nível que a gente teve a lesão, por exemplo, na coluna ali, tá? Porque os nervos eles não estão no mesmo nível das vértebras, beleza? Então a gente precisa lembrar disso. Então, basicamente, seria isso, tá? Em relação a essa inervação. Então aqui, né, eu vou para facilitar. Então isso aqui seria o que está em azul. Né? Vou colocar aqui em azul. É o nível da fratura. É o nível que eu tive a lesão vertebral, por exemplo. E aí é o nível de comprometimento motor. Acho que é mais fácil de entender assim. É o comprometimento motor, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão ali a nível de T11 e T12, eu vou ter um comprometimento motor de L1 L5. E aí L1 L5, eu tenho L2 flexores de quadril, L3 sensores de joelho, né, L4 sensores dos dedos, enfim. Tá? Então todos esses para baixo do nível da lesão vão estar comprometidos. Então isso é o nível de comprometimento motor. Beleza? Acho que assim fica mais fácil de entender. Tá, então basicamente é isso, né, pra gente introduzir. Então isso é um geralzão ali do básico que a gente precisa saber. E agora a gente vai falar de algumas coisas, né, como a etiologia, né, dessas lesões medulares que a gente acabou não falando ainda. Então quando a gente pensa na etiologia do trauma raquimedular ou da lesão medular, a gente tem duas etiologias principais. A gente pode ter uma etiologia traumática, como o próprio nome diz, está relacionado com trauma, né? E aí dentro disso a gente pode ter acidentes de trânsito que vão causar esse tipo de trauma. É muito comum, né, quando tem uma batida de carro, né, aquele movimento de chicote com a cabeça, né, então uma flexão muito brusca da cabeça e ela retorna. Geralmente nesse momento a gente tem lesão medular a níveis mais altos, né, então muitas vezes o paciente na hora ele já acaba morrendo porque perde tem uma lesão a nível muito alto, então acima de C3, né, ele perde as raízes nervosas ali que controlam, por exemplo, o diafragma, né, se for uma lesão completa ali nível de C3 para cima. E aí o paciente ele morre, né, tem óbito ali na hora mesmo, beleza? Então a gente tem acidentes de trânsito, a gente tem quedas, né, então a pessoa cai, bate a cabeça, é muito comum, não muito comum, mas acontece, né, com uma certa frequência. Às vezes vai pular num rio, alguma coisa e acaba raso, né? Não conhece às vezes o fundo e a pessoa bate a cabeça, né? Alguma coisa assim. Em esportes radicais também acontece, né? Pelo menos é o que o livro traz. E ferimentos por arma de fogo, né? Que também é uma causa traumática ali. Né? Então, ferimentos por arma de fogo, certo? Então, essas são algumas das causas, né,
dessa etiologia traumática relacionada à lesão medular. E a gente também tem causas não traumáticas. Então, a gente também tem uma etiologia não traumática. E essa etiologia não traumática vai estar relacionada a várias coisas, como, por exemplo, problemas congênitos, né, uma malformação ali. Então, a gente tem como exemplo vou até escrever, né, a mielomeningocele. Mielomeningocele. Então, a mielomeningocele, basicamente é um processo onde a gente tem ali um crescimento, né, dessa medula, só que a medula ela fica exposta, né? Então é como se as vértebras elas ficassem abertas ali e a medula ela meio que sai para fora, né? Então imagina que você tem lá as vértebras, né? A medula vai passar no meio dessas vértebras. E aí acontece que uma dessas vértebras ela meio que, né, ela não se fecha direito. E aí o que acontece? A medula ela acaba meio que saindo, né? E aí isso gera, obviamente, várias complicações. Então só para imaginar mesmo. Outra causa muito comum são as neoplasias, né? Então tumores, câncer mesmo, que acometem ali essa região de medula. Patologias degenerativas. E a gente pode estar ali como exemplo, né, no caso das degenerativas, a esclerose múltipla, né? Então a esclerose múltipla, basicamente, ela vai ser uma doença autoimune, né? Então o sistema imune ele vai começar a atacar ali o sistema nervoso central e a medula, né? E basicamente é uma doença que vai gerar uma inflamação, depois um processo de desmielinização e vai gerar danos ali aos axônios, então afeta a transmissão dos impulsos elétricos ali através da medula, tá? Além disso, a gente também tem etiologia vascular, né? Traumáticos relacionados a problemas vasculares e relacionados a infecções também, beleza? Então, uma muito comum, né, que antes a gente tinha muito era a poliomielite, né? Hoje em dia a gente tem uma vacina para poliomielite para prevenir, né? Mas antigamente era uma causa muito comum, né, dessas lesões ali a nível medular, beleza? Então, quando a gente pensa em etiologia, a gente tem dois tipos de etiologia. Só lembrando, a gente tem a etiologia traumática, né? Então, relacionadas ali a acidentes, traumas mesmo, e não traumáticas. E aí pode ser por fator congênito, né? Câncer ali, enfim, degenerativos, fatores autoimunes, né? Vasculares e infecções. Beleza? Só pra gente ter um geralzão. Em relação à incidência, né, dessas lesões, principalmente quando a gente fala das traumáticas, né, a gente tende a ter uma maior incidência em adultos jovens, né? Então em adultos jovens, então uma faixa etária ali de 16 a 30 anos, mais ou menos, certo? E essas lesões elas são mais comuns em homens, elas tendem a afetar mais os homens. E quando a gente pensa nos locais que mais acontecem essas lesões, é na região cervical, mais baixa, né? Então de C5 a C7, e também tóraco-lombar. A nível de T12 a L2, né? Então, principalmente ali quando a gente tem acidentes, quedas, né? Então, acidente ali é a principal causa, né, dessas lesões a nível cervical e tóraco-lombar, quedas mesmo, tá? Então, basicamente seria isso. E continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da lesão, tá? Então, quando a gente pensa nessa lesão medular, a gente tem duas fases principais. Então, a gente tem uma primeira fase inicial, que seria uma fase aguda, né? E aí a fase 1 seria a fase que a gente chama de choque medular. Então a gente tem a fase de choque. E a gente tem a fase, né, onde a gente começa a ter a retomada, né, de algumas funções ali, que é a fase de liberação reflexa. Certo? Então essas são as duas fases, que o paciente lesado medular ele vai passar. Começando então por essa fase de choque medular, né? Quando a gente fala da fase de choque medular, a gente está falando de uma fase mais aguda, que vai acontecer ali logo após essa lesão, né? E essa fase ela pode durar até 6 meses.
tá? Variando, é claro, de acordo com a gravidade da lesão, né? Então tem vários fatores que influenciam nisso. Mas só pra gente ter uma média, né? Então ela vai durar ali de 24 horas até 6 meses, beleza? Quando a gente pensa no choque medular, né? Quando a gente tem a lesão medular, a primeira coisa que a gente tem é um processo inflamatório, né? Então, da mesma forma, quando a gente lesiona qualquer outra parte do corpo, a gente tem um dano tecidual, a gente vai ter ali morte celular, então a gente vai ter um processo de necrose de várias células, a gente vai ter a chegada das células de defesa, a gente vai ter a liberação de mediadores inflamatórios, né, de citocinas ali, enfim, então a gente vai ter todo um processo, uma formação de um edema, né, e tal, então a gente tem um processo inflamatório, né, a gente tem um edema sendo formado nessa região que houve a lesão, e aí, geralmente isso vai fazer com que a gente tenha diminuição das funções ou, né, muitas vezes, a ausência total dessas funções, beleza? Então, geralmente, as principais coisas que a gente vai observar nessa fase de choque medular é que o paciente ele tende a ter uma hipotonia, né? Então, o paciente ele tende a ser mais hipotônico, né? Alteração de reflexo, então geralmente a gente vai ter uma hiporreflexia ou até mesmo uma arreflexia, né? Que seria a ausência desses reflexos. Além disso, tem alteração de sensibilidade também. Então a gente tende a ter uma diminuição da sensibilidade, tanto superficial quanto profunda, né? Então, geralmente ele tende a ter uma hipoestesia ou uma anestesia. E a ausência, né, da sensibilidade profunda, em muitos casos, beleza? E é claro, a gente também vai ter déficit motor. Tá? Então ele não vai ter dor no motor, até porque tem essa hipotonia também associada, né? Enfim. Então, basicamente, esse aqui é o quadro que a gente vai ter de um paciente, né, nessa fase de choque. Tá? E aí tem um teste bem comum, né, que a gente utiliza para saber se o paciente ele já saiu dessa fase de choque. Né? Então, como a gente sabe que terminou a fase de choque? Então, o término do choque ele vai se dar quando o paciente ele volta a ter o reflexo bulbocavernoso, tá? Que é o reflexo ali do esfíncter anal. Tá? Então, quando o paciente ele volta a ter o reflexo bulbocavernoso, significa que ele terminou a fase de choque e a gente tem o início da fase de liberação. Beleza? Então, basicamente é isso. Quando a gente pensa nessa fase de liberação reflexa, aí a gente já começa a ter algumas características do paciente lesado medular, né? Uma delas é a espasticidade. Tá? Então, geralmente, essa fase de choque é uma fase mais crônica, né? Que vai acontecer após a fase... essa fase de liberação reflexa é uma fase mais crônica que vai acontecer após a fase de choque. Tá? Então, quando a gente tem ali o reflexo bucocavernoso, beleza? E, geralmente, nessa fase, o paciente ele tende a evoluir com uma hipertonia elástica, né? No caso do lesado medular, que seria a espasticidade, né? Então, mais como a hipertonia elástica. Tem um vídeo já falando sobre os tipos de hipertonia, né? Que é o vídeo de exame neurológico. Tende a ter alteração de reflexo também, né? Então, geralmente, alteração dos reflexos. Então, ele pode ter tanto uma hiporreflexia quanto uma hiperreflexia. Hiperreflexia eu acredito que seja um pouco mais comum. O paciente tende a apresentar aquele reflexo extensor cutâneo, né? Cutâneo plantar extensão, perdão. Ele tende a apresentar positivo, então ele tende a apresentar o que a gente chama de sinal de Babinski positivo. Babinski positivo, certo? A gente também encontra aqui nesse caso alteração de sensibilidade, tanto superficial quanto sensibilidade profunda, tá? E déficits motores também, decorrentes ali da lesão. Muitas vezes também a gente encontra o que a gente chama de clonus, né? Então, o que é o clonus? O clonus nada mais é do que aqueles movimentos reflexos contínuos, do músculo. Então, por exemplo, você faz um estiramento rápido, tendão aquileu, e ele fica mexendo ali o pé, tá? Então, geralmente, os pacientes, depois da fase de choque medular, eles tendem a evoluir para essa fase de liberação reflexa. E aí, nessa fase de liberação reflexa, né, a gente vai ter ali a hipertonia, a gente já tem um Babinski positivo, né? E é muito comum a gente ver também o clonus, a gente observar o clonus nesses pacientes, beleza? Alteração de sensibilidade, alteração de reflexo, né? Déficit motor vai ter nas duas fases, né?
Nessa fase de liberação reflexa, ele volta a retomar algumas funções, né? Então, essa é uma fase que a gente vai fazer o quê? A gente vai retomar o aprendizado motor desse paciente, né? Então, a gente vai voltar a ensinar ele a fazer algumas coisas, beleza? Então, se fosse para a gente resumir essas duas, né? Pensa assim. Então, a fase de choque é uma fase onde tudo vai diminuir. Então, tudo diminui, certo? Então ele perde os movimentos ali, tem uma hipotonia, hiporreflexia, diminuição de sensibilidade, déficit motor, né, por conta daquele processo inflamatório, né, daquela fase ali de edema, enfim. Então ele tende a diminuir todos os parâmetros. Na fase de liberação, aí tudo aumenta, beleza? Então, geralmente, na fase de liberação, ele vai evoluir com uma hipertonia, né? Na maioria, sempre, né? 100% dos casos vai ter uma hipertonia, né, tipo elástico, então ele evolui com espasticidade. Alteração dos reflexos, geralmente uma hiperreflexia, né, alteração de sensibilidade, diminuição, né, no caso, tá? Então aí, nesse caso a sensibilidade não aumenta, geralmente ela vai diminuir, vai estar uma hipoestesia, né? Sinais de Jovens positivo, clônus, né, e enfim, déficit motor ali, só que ele começa a ter um aumento, né, dos movimentos, então ele volta a ter algum controle ali dos músculos que estão daquele nível motor que não foi afetado. Então, basicamente é isso. Então, essas são as duas fases da lesão medular. Em relação ao tipo de lesão, deixa eu só deixar eu tinha desenhado, só tirar essas medulas daqui. Bom, em relação ao tipo de lesão, a gente tem dois tipos de lesão. Mas questão de classificação mesmo, né? Então, a gente tem a lesão que é completa, ou a gente pode chamar de lesão total, né? E a gente tem a lesão incompleta, ou lesão parcial, certo? Quando a gente pensa numa lesão completa, nesse caso a gente vai ter a perda total das funções abaixo do nível da lesão. Então, tanto a perda total da função motora quanto da função sensitiva, certo? Então, numa lesão completa abaixo do nível da lesão, o paciente ele vai evoluir para uma plegia. Então, a perda total dos movimentos, por exemplo, abaixo do nível da lesão. No caso da lesão incompleta ou da lesão parcial, né? Imagine que ele tem uma parte da medula que foi lesada, mas a outra parte, né? Uma outra parte ela ficou preservada, tá? Então, geralmente, o paciente ele vai apresentar a função tanto sensorial quanto motora, ou assensorial ou a motora, então pode apresentar as duas ou uma das duas, parcialmente preservado. Então não vai estar 100%, mas ele vai ter um nível ali preservado, tá? E geralmente esse paciente ele vai evoluir, pode evoluir com algumas paresias, né? Então uma diminuição ali, por exemplo, dos movimentos, né? Enfim, não total, né? Parcial, por isso que é uma paresia. E ele vai evoluir com alguns déficits, tanto sensoriais, né? Tanto sensitivos, quanto motores também, beleza? Se a gente for pensar nessas duas lesões aqui, né, obviamente, na lesão incompleta, na lesão parcial, a gente tende a ter um melhor prognóstico desse paciente, tá? Porque a gente vai conseguir, né, através do exame, a gente consegue, às vezes, restaurar algumas funções, né, e dar para ele independência para algumas atividades de vida diária ali, por exemplo, tá? Então, basicamente é isso. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quadro clínico, né, desse paciente. Então a gente já falou, né, a gente já falou bastante coisa aqui. Vamos só dar um geralzão, né, sobre o quadro clínico, né, ou seja, qual que é o quadro, né, qual que é o estado que esse paciente lesado medular ele vai estar, né, depois ali dessa lesão. Então quando a gente pensa no quadro clínico, a gente está falando daquilo que vai ter abaixo do nível da lesão. Então abaixo da lesão ali, né, esse paciente ele tende a ter, né, não precisa colocar isso, mas vocês têm que ter isso na cabeça. Então o paciente ele tende a evoluir com uma paresia ou uma plegia, né? Então paresia se essa lesão for parcial, plegia se for completa, né? Ele vai ter também uma alteração de sensibilidade, então a gente pode colocar que ele vai ter uma hipoestesia, ou até mesmo uma ausência de sensibilidade, tá? Tanto superficial, daí pode ser tanto superficial quanto profunda, beleza?
alteração de tônus. Então ele vai evoluir ou com uma hipertonia, que é a mais comum, né? Ou com uma hipotonia. Né? Hipotonia, a gente tem, por exemplo, no caso da síndrome da caldequina, né? Então o paciente tende a evoluir com uma hipotonia. Tá? A hipertonia é a mais comum na maioria dos casos de lesão medular. Né? Só para a gente relembrar, vou colocar um quadrinho aqui do lado, só para a gente relembrar o que é hipertonia. Né? Então hipertonia, quando a gente tem um aumento do tônus, né? Então geralmente o paciente, a gente tem dois tipos de hipertonia, tem hipertonia elástica e a plástica, certo? Só para dar aquela relembrada. A hipertonia elástica, ela é a mais comum, tá? Ela está relacionada ali com um padrão que esse paciente tem, então ele tende a ter um padrão de flexão e rotação interna de membros superiores e um padrão de extensão e rotação interna dos membros inferiores, né, e adução também. Então ela vai cometer alguns grupos musculares, ela não acomete todos os membros, ela vai cometer aqui membro superior e membro inferior, né, então ela acomete grupos específicos. E aí a gente consegue quebrar essa hipertonia elástica, né, através da mobilização passiva lenta, beleza? A hipertonia plástica, ela é mais comum, né, em pacientes, por exemplo, que tem Parkinson, tá? E geralmente essa hipertonia plástica ela vai ser mais global, né? Então uma hipertonia que o paciente ele tende a se movimentar mais em bloco, né? Ele não tem dissociação de cintura, e essa hipertonia ela vai acometer todo o corpo, beleza? Então só para a gente relembrar, a hipertonia elástica, né, o que a gente fala é a chamada espasticidade, né? Então vamos falar, o paciente tem espasticidade, essa hipertonia elástica, beleza? Então a causa mais comum, né, geralmente ali no quadro clínico, né, desse paciente, né, que tem ali um lesado medular, a não ser quando é síndrome da caldequina, ele vai ter uma alteração de tônus, a mais comum vai ser a hipertonia, né, ou a espasticidade, beleza? Outra coisa que a gente também vai ter é a alteração de reflexo, né, então a gente pode ter ali uma hiporreflexia, uma hiperreflexia, né, enfim, a gente pode ter uma hipo ou uma hiperreflexia, ou até mesmo a ausência de reflexos, né, dependendo se for uma lesão completa ali, por exemplo. Enfim, a ausência, na verdade, é bem difícil, né? A gente pode ter uma ausência ali de alguns reflexos superficial e tal, mas geralmente a gente vai evoluir ou com uma hipo ou com uma hiperreflexia, tá? Alteração do sistema nervoso autônomo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse quadro clínico, sobre cada coisa, né? A gente fala sobre as complicações, mas só para ter uma ideia geral já, né? Então, o sistema nervoso autônomo, geralmente o paciente vai ter alterações, né, principalmente no controle da pressão arterial, né? Então às vezes ele tem alterações, vamos colocar aqui PA, alteração na frequência cardíaca, né? Então funções relacionadas ao sistema autônomo mesmo, tá? Que a gente pode citar também, o paciente ele vai evoluir com incontinência, eu não vou colocar incontinência porque em um caso é incontinência e o outro ele não é considerado incontinência. A gente pode colocar aqui perda do controle dos esfíncteres. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre a bexiga neurogênica, mas vou colocar aqui perda do controle dos esfíncteres, por enquanto. Depois a gente fala sobre bexiga neurogênica. Comprometimento do sistema respiratório também. Então a gente viu que lesões acima de C3, né, geralmente o paciente não vai nem sobreviver, né, ou se ele sobreviver é com utilização do respirador, porque não vai ter mais a função diafragmática, né. Lesões torácicas ali, né, de T2 até T10 ali, de T2 a T12, perdão, a gente tem os nervos que vão controlar os músculos intercostais, né, então geralmente o paciente que tem lesão a nível cervical e torácico, ele tem um certo acometimento ali respiratório, tá? Beleza, além disso, a gente também pode dizer que em alguns casos o paciente vai evoluir com dor, não é comum, né, no quadro clínico, mas às vezes tem dor também, tá? Principalmente por conta de sobrecarga muscular, né, os músculos sempre tensionados ali. Em todos os casos, né, a gente também vai ter disfunções sexuais. Beleza? Então, quando a gente pensa num quadro clínico de um paciente que teve uma lesão medular,
basicamente a gente vai ter todas essas alterações, né, podendo ter algumas, né, a gente vai falar um pouquinho que existem algumas síndromes também, tá? Mas basicamente é isso. Então, seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa questão da perda do controle dos esfíncteres, né? Então, o paciente lesado medular, ele tende a desenvolver uma coisa que a gente chama de bexiga neurogênica. Certo? E a gente vai ter dois tipos de bexiga neurogênica. A gente tem uma bexiga neurogênica, a gente chama de espástica, e a gente tem a bexiga neurogênica flácida, certo? Esses são os dois tipos aí que a gente vai encontrar. Então, vou fazer um desenho aqui rapidão. Aqui eu tenho o rim, né, de um lado. Aqui eu tenho o rim do outro. Aqui eu tenho a bexiga. Né? Deixa eu copiar aqui do lado. Fazer um esqueminha e fica mais fácil a gente entender. Aqui ao redor da bexiga, a gente vai ter musculatura lisa, né, que vai fazer essa contração da bexiga. A gente tem células aqui de músculo liso. E aqui dentro a gente tem esfíncteres, né, que vão impedir que essa urina saia. Tá? E o que acontece? No caso da bexiga neurogênica espástica, né, primeiro qual que é a diferença das duas? A espástica, a gente vai ter em qualquer lesão, né, acima do nível do sacro, então acima do nível sacral, o paciente ele vai evoluir com essa bexiga espástica. E abaixo do nível sacral, por exemplo, no caso da lesão ali da síndrome da caldequina, o paciente ele vai evoluir com essa bexiga flácida. Tá? Então aqui geralmente é em lesões na região sacral. Tá? Então a caldequina ali. No caso da hipertonia espástica, que é a mais comum, esse paciente ele vai ter uma incontinência. Tá? Então a musculatura ao redor dessa bexiga, ela também fica com um padrão de espasticidade. Então a musculatura está sempre contraída. Então aqui a gente tem a musculatura, né, que fica contraída, certo? E o que acontece quando a gente pensa na fisiologia, né, desse sistema? Basicamente, a gente vai tendo o normal. A gente vai tendo o enchimento da bexiga, né? E aí a gente começa a ter a distensão dessas paredes e a gente tem uma informação sendo enviada lá para o sistema nervoso, né? E a gente tem a contração dessa musculatura para que a gente vá, né, e elimine essa urina, certo? Então a contração da musculatura, o que ela faz? Faz com que o esfíncter relaxe e aí a urina saia. Beleza? Quando a musculatura está contraída, o esfíncter ele vai estar sempre relaxado, certo? Quando a musculatura está relaxada, o esfíncter ele fica contraído. Então, nesse caso da bexiga neurogênica espástica, a musculatura ela vai ficar sempre contraída. E o que acontece? O esfíncter, que era para estar fechado, ele vai estar sempre aberto. Né? Então, o paciente, toda a urina que ele produz, que vai para a bexiga, ele vai ter essa perda, certo? Então, a principal característica dessa bexiga neurogênica espástica é a perda contínua da urina. Então, toda a urina que é produzida, ela vai ali, né, como essa musculatura está sempre contraída, o esfíncter está sempre aberto, e aí o paciente ele tem perda da urina, tá? E aí, geralmente, né, o que esses pacientes fazem é utilizar um saco coletor. Então, o paciente ele tem que utilizar ali um saco coletor, né, dessa urina que ele vai esvaziando ali quando enche, tá? Porque ele tem essa perda frequente ali toda hora, beleza? E aí a gente tem a bexiga neurogênica flácida, né, que vai ser o contrário, né? Então aqui, essa musculatura lisa ao redor da bexiga, ela fica flácida, ela vai ter uma hipotonia, né? Então a musculatura está sempre relaxada, então o músculo vai ficar relaxado. E a gente viu que quando o músculo está relaxado, o esfíncter ele fica contraído. A gente tem um esfíncter, vai ficar fechado, certo? Ou contraído. E o que acontece? Esse paciente ele vai produzir essa urina, né? Então o rim vai mandar a urina ali. E aí ele vai começar a acumular essa urina, acumular, e a bexiga vai enchendo e ele não consegue eliminar essa urina. Né? Por quê? Porque a musculatura dele não vai contrair. Tá? E aí, nesse caso, o paciente ele vai ter que, né, o cuidador, enfim, a pessoa que cuida desse paciente tem que fazer a coleta mesmo. Tá? Então, ele vai introduzir ali um catéter e vai fazer, né,
essa coleta, retirada da urina. Tá? Então, nesse caso aqui, precisa fazer a retirada. Literalmente, coloca um catéter ali, né, para fazer a retirada dessa urina. Tá? E isso, né, deve ser feito ali, o correto é que seja feito mais ou menos a cada 2 horas. Tá? Então, quando a gente pensa na bexiga neurogênica, esses são os dois tipos principais. Né? Então, lembra que a espástica, a gente tem um músculo sempre contraído, o esfíncter sempre aberto, e a gente tem incontinência. Na flácida, o músculo vai estar sempre relaxado, o esfíncter sempre contraído, sempre fechado, e aí o paciente ele não consegue urinar. Tá? Ele armazena urina. Então, uma característica dessa bexiga flácida é o que? Armazena a urina, ele não consegue urinar, e da espástica é justamente a incontinência, que é a perda dessa urina. Beleza? Então, basicamente, é isso. Bom, continuando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis da lesão medular, né? Vamos falar sobre nível motor, enfim, né? Então, a gente precisa entender que quando o paciente tem uma lesão, né? Dependendo do nível da lesão, se é uma lesão em níveis mais baixos ali da coluna, ele vai ter uma preservação de todos os níveis acima da lesão. Tá? E aí uma forma de a gente ver o nível motor dessa lesão é através de alguns músculos-chave, né? O que a gente chama de músculos-chave. Certo? E esses músculos-chave a gente precisa saber eles, a gente precisa gravar mesmo, né? Uma parte meio que tem que saber, né? Tem que gravar esses músculos-chave, porque eles vão ser importantes para a gente entender o prognóstico desse paciente, né? Para a gente entender o que esse paciente consegue fazer, o que a gente pode fazer com ele, tá? E aí a gente vai ter, né, os músculos-chave ali de membros superiores, né? A gente vai falar sobre os níveis, e de membros inferiores, certo? Então aqui em membros superiores, a gente tem os músculos-chave ali nível de C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Lembra que aqui a gente está falando de nervos, certo? E nos membros inferiores a gente vai ter nível de L2, L3, L4, L5, S1 e S2. Então esses são os que a gente chama de músculos-chave, né? Os principais níveis aí que a gente vai avaliar nesse paciente, certo? Então vamos lá. Nos membros superiores, né, quando o paciente a nível de C5, a gente vai ter os momentos de flexão de cotovelo, né? Então a gente tem ali a inervação dos flexores de cotovelo e também abdução de ombro, né? Então abdutores de ombro, certo? Então a nível de C5 a gente tem flexores de cotovelo, também abdutores de ombro. A nível de C6 a gente vai ter os extensores de punho. A nível de C7 a gente tem os extensores de cotovelo, então tríceps. A nível de C8 a gente tem os flexores dos dedos. Né? E T1 ali a gente vai ter o abdutor do dedo mínimo. Tá? Beleza, então quando a gente pensa nos pontos-chave, né, nos músculos-chave dos membros superiores, a gente tem ali as raízes nervosas de C5, né, a gente tem os flexores de cotovelo, bíceps, braquial, e abdutores de ombro, né, então deltoide. C6, extensores de punho. C7, extensores de cotovelo. C8, flexores dos dedos. E T1, abdutor do dedo mínimo. Tá? Esses aqui é importante a gente gravar, a gente precisa saber isso, beleza? Isso aqui é o básico. E nos membros inferiores a gente vai ter ali, a nível de L2, os flexores de quadril, então principalmente ilioipsoas. A gente tem, nível de L3, extensores do joelho. A nível de L4, dorsiflexores. A nível de L5, extensor longo dos dedos. Esses são de todos os dedos, né? Tanto os dedos do pé quanto do hálux também, tá? A nível de S1 a gente tem os flexores plantares, o gastrocnêmio.
sólio. E a nível de S2 a gente tem os flexores do joelho. Flexores do joelho. E a nível de tronco, né? Eu vou colocar aqui músculos respiratórios e tronco. Né? Eu vou colocar aqui tronco. Então, a nível de tronco, a gente vai ter ali de T2 a T12 os intercostais. E de T6 a T12, de T6 a T12 a gente vai ter os músculos abdominais. Beleza? Então, pra gente lembrar ali. Tá? E aí lembra também que na região cervical lá, vou colocar aqui respiração, a gente também tem o diafragma, que ele vai ter aí suas raízes de C3 a C5. Beleza? Então esses são alguns pontos-chave, né, que eu acho que são legais a gente entender, a gente lembrar mesmo, decorar eles, porque eles vão estar relacionados com o prognóstico do paciente e vão ajudar a gente a entender o quadro clínico desse paciente. Tá? Agora, em relação à avaliação, como é que a gente avalia o nível motor desse paciente? Tá? Bom, então aqui eu peguei essa imagem, né, que a gente usa, né, isso aqui é como se fosse uma planilha, né, como é que eu posso dizer, uma folha de avaliação, né, que é internacional, para avaliação, né, do nível motor, do nível sensorial. A gente vai começar, eu vou até cortar a imagem, a gente vai começar vendo o nível motor, depois a gente vai para o sensorial. Tá? Então, dentro desse nível motor, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a força muscular desse paciente, certo? Então, classificação neurológica baseada nos músculos-chave. Tá? Então, aqui a gente vai avaliar o nível motor desse paciente. E aí vocês estão vendo que aqui a gente tem os principais pontos motores, né, dos membros superiores e dos membros inferiores, que foi o que a gente falou ali, certo? E aí a gente vai fazer um teste de força mesmo, né? Então lembra lá da classificação? Então a gente vai fazer um teste de função muscular. E a gente vai graduar de 0 a 5, certo? Então 0 significa que eu não tenho movimento, né? Que é o que está aqui, paralisia total. Opa. Paralisia total. 1, eu tenho um esboço de contração, certo? Então eu consigo ver que parece que tem contração, mas não tem movimento nenhum. VO2, a gente vai ter um movimento ativo, né? Então o paciente ele consegue realizar um movimento, só que é de pequena amplitude, né? Então não vence a gravidade, ele tem uma contração, mas ele não vence a gravidade. Vou colocar assim para ficar mais fácil de entender. Grau 3, o paciente ele vence a gravidade. Grau 4, ele vence a gravidade mais uma resistência pequena, vou colocar uma resistência leve. E no grau 5, ele vai vencer a gravidade e uma resistência maior. Tá? Então, basicamente é isso. Então, essa é a graduação que a gente faz daqueles testes de função, né, que a gente aprende lá no Kendall. E é o que a gente vai usar aqui, beleza? Então, vai de 0 a 5. Deixa eu só colocar aqui do lado. Tá. Então, vamos lá. Então, basicamente, quando a gente pega esse teste para avaliar o nosso paciente que sofreu uma lesão medular, a gente tem ali os músculos-chave, né? E tem esses quadradinhos aqui para a gente ir marcando. Tá? Então, por exemplo, a gente tem lá C5, C6, C7, 7, C8, T1. Né? E tem um quadradinho aqui, lado direito e lado esquerdo. Tá. E aí a gente vai fazendo a avaliação desse paciente. Então eu vou fazer lá, por exemplo, eu sei que C5 são os flexores de cotovelo. E aí eu vou avaliar a força dos flexores de cotovelo. Então vamos imaginar que eu avalie a força dos flexores de cotovelo desse paciente. Do lado direito ele teve 5, vou colocar no lado direito ele teve 5, do lado esquerdo ele teve 5 também. Então significa que ele venceu uma resistência grande, certo? Aí eu avaliei os extensores de punho. E aí ele teve, vamos supor, uma força 4, uma força 4. Então ele venceu uma resistência leve. Tá? Eu acho que faltou um quadrado aqui, né? Faltou 2 quadrados. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Aí eu avaliei os extensores de cotovelo. Né? Quando eu avaliei os extensores de cotovelo,
ele teve grau 3, né, em ambos, e eu fui avaliar os flexores dos dedos, e aí ele teve grau 0. Tá? O que eu posso ver aqui, então? Né? Qual que é o resultado que eu tenho a partir disso? O nível motor desse paciente, né, eu posso dizer que é C7. Então, aqui em C7 eu vou ter nível motor desse paciente. Por quê? O nível motor eu vou determinar, né? Então, como é que eu determino o nível motor? O nível motor vai ser o último músculo-chave, né? Ou, enfim, último segmento. Então, vou colocar aqui o último segmento com força muscular igual ou maior que 3. Ou seja, o nível motor é o último segmento que ele conseguiu vencer a gravidade. Então, para mim considerar o nível motor, eu tenho, né, que o último segmento ele tem que ter uma força maior do que 3. E aqui, nível de C8, eu já tenho o nível da lesão, certo? Então, nível de comprometimento, nível da lesão. Então, teve uma lesão a nível de C8. Então, o C8 ele já tem um grau 0, então ele já não tem nenhum movimento, tá? E aí, se eu tenho grau 0, significa que de C8 para baixo eu tenho uma lesão total. Então, quando eu tenho um grau 0, significa que eu tenho uma lesão total, certo? Se for 1 ou 2, aí significa que eu tenho uma lesão parcial, beleza? Vamos usar um outro exemplo aqui. Então, eu tenho lá C5, C6, 7, C8, T1. Tem um quadradinho lá de C5, quadradinho de C6, quadradinho de C7, quadradinho de C8, quadradinho de T1. Vamos supor que eu fiz lá C5, deu 5, C6, deu 5, C7, deu 3, 3, C8 deu 2, T1 deu 0. Né? Então, o que eu tenho aqui? O nível motor desse paciente vai ser C7, que foi onde ele teve maior do que 3, então ele conseguiu vencer a gravidade, então aqui é o nível motor. A partir de C8 eu tenho uma lesão parcial, né? Então aqui eu já tenho um comprometimento motor, então em C8 eu já tenho o nível da lesão parcial, e aqui a partir de T1 eu tenho lesão total. Beleza? Então eu posso dizer que o nível da lesão desse paciente aqui vai ser em C8, que ele já tem uma perda, né, dessa função, então eu já tenho uma lesão, nesse nível eu tenho um déficit de força nesse nível, e a partir de T1 é uma lesão completa daí. Então só para dar uma contextualizada aí, beleza? E a mesma coisa se for membros inferiores, tá? E lembra que se eu tenho uma lesão, né, por exemplo aqui em C8 eu tenho uma lesão total, é o nível da lesão completa. Então para baixo de C8 eu vou ter grau 0 em tudo, né? Então não adianta eu avaliar membros inferiores, certo? Não adianta eu avaliar tronco. Então de C8 para baixo o paciente ele vai ter uma perda total. Então esse paciente ele não vai ter, por exemplo, controle de tronco, né? Ele não vai ter nenhum grau de movimento dos membros inferiores, ele vai ter uma plegia mesmo, né, dessa parte, desse hemicorpo ali, tronco e hemicorpo inferior, beleza? Então acho que seria mais ou menos isso. Agora vamos avaliar em relação ao nível sensitivo. Tá? Então, nível sensitivo. Só uma coisa, né? Quando a gente fala de nível motor, a gente está falando aqui dos miótomos, né? Então aqui a gente está avaliando os miótomos. Beleza? Então nível motor a gente fala de miótomos. Nível sensitivo, a gente está falando de dermátomos. Beleza? Então miótomos motor, dermátomos sensitivo. Vou trazer mais para baixo e eu vou colocar a outra parte da imagem para facilitar. Bom, tá aqui então a gente vai falar um pouquinho sobre o nível sensitivo, né? Então basicamente o nível de acometimento sensorial que esse paciente teve. Então a gente vai avaliar os dermátomos, tá? O que é importante aqui em relação aos dermátomos? Né? Então basicamente a gente vai fazer um teste de sensibilidade, né? Então a gente vai testar ali a sensibilidade superficial desse paciente, né? Então a gente pode fazer o teste ali utilizando ou um pincel, fazer aquele tato leve, ou uma alfinetada, né? Então aquele da agulhinha, né? A gente pode fazer o teste usando esses dois instrumentos ali. Tá? Então, teste de sensibilidade superficial. O que é importante nesse teste? A gente sempre vai começar
pela face do paciente. Então, primeiro eu vou fazer aqui o teste na face desse paciente, porque a face ela vai ser inervada pelos nervos cranianos, que não vão ser afetados por essa lesão medular. Então, a face vai ser o parâmetro que esse paciente vai ter de comparação com as outras partes do corpo. Então, eu vou alfinetar ali, por exemplo, a face dele e falar, você está sentindo? Então, isso é o normal, tá? E aí, é claro, os testes de sensibilidade a gente sempre faz com os olhos fechados. Tá? Então, é importante. Eu vou comparar, sempre comparar com a sensibilidade facial. E o paciente ele vai realizar esse teste com os olhos fechados, beleza? Então, isso são duas coisas importantes aí, certo? E aí a gente vai, né? Isso aqui seria como se fosse um mapinha, né, dos dermátomos. Então, a gente tem aqui o mapa dos dermátomos, né? E a gente vai olhando no mapinha e vai alfinetando o paciente, né? Ou vai passando ali o pincelzinho e pergunta se ele está sentindo ou não. Eu sempre vou fazer dos dois lados esse teste, certo? E aí, como que é a classificação? Em relação à classificação, a gente vai ter que colocar como 0, caso ele tenha sensibilidade ausente, né? Como 1, se a sensibilidade estiver comprometida, né? Então vamos supor que ele tem uma hipossensibilidade. E grau 2 se tiver normal, certo? E aí é a mesma coisa, né? A gente vai ter lá os níveis, né? Os quadradinhos lá, então tem nível de direito, esquerdo. Então tem lá nível, por exemplo, de C3, C4, C5, C6. Né? Então eu vou avaliar lá C3, normal, né? Que seria naquela região do pescoço, né? Bem abaixo ali do pescoço. Avaliei C4, normal, né? Avaliei C5, uma diminuição de sensibilidade. Avaliei C6, 0. Né? Então significa que o nível sensitivo desse paciente aqui, né, então é em C4, então até C4 é o nível sensorial preservado que esse paciente tem, tá? E aqui a gente já tem o nível de comprometimento, então em C5 eu já tenho o nível da lesão, é um comprometimento motor ali, beleza? E aqui eu tenho já nível de C6, lesão completa. Então, o nível de comprometimento, né, se eu tenho um comprometimento aqui, vamos supor, né, se eu classifico como uma hipossensibilidade, aqui eu já posso dizer que existe, né, uma lesão parcial nessa região, certo? E onde está ausente, aí indica uma lesão total. Então, onde está ausente, a gente tem ali uma anestesia, né? Então o paciente ele não vai sentir nada, beleza? E aí, nível sensitivo é o último segmento em que ele teve uma classificação 2. Então, o último segmento que ele teve uma classificação 2 vai ser considerado nível sensitivo desse paciente. Beleza? Então a gente vai avaliar os miótomos e os dermátomos. Bom, esse vídeo já ficou um pouquinho grande, né? Então eu vou encerrar ele por aqui, né? Vamos só fazer um geralzão e no próximo vídeo ainda tem bastante coisa para falar, né? Tem as síndromes medulares, nível de atividade, prognóstico funcional desse paciente e as complicações, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, beleza? Então, só recapitulando um pouquinho o que a gente falou nesse vídeo de hoje, né? Vou só fazer um resumão aqui, um brainstorm, né? Então, só para a gente dar uma relembrada nessa primeira parte, tá? Então, lesado medular. Então, nesse primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a anatomia da medula, certo? E a gente falou sobre os tratos. E a gente tem os tratos motores e os tratos sensoriais. Os tratos motores, o principal deles é o córtico espinal, né? Córtico espinal. E aí a gente tem o trato córtico espinal lateral e o anterior. O anterior está relacionado com a parte principalmente de extremidades e o lateral, né, com tronco ali, a gente pode dizer, tá? Parte mais proximal. Os tratos sensoriais a gente tem vários, então a gente tem, por exemplo, os tratos sensoriais. O fascículo gráceo cuneiforme, um gráceo e cuneiforme, estão relacionados com sensibilidade profunda. A gente tem os tratos espinocerebelares, estão relacionados com a propriocepção. E aí a gente tem os tratos
espinotalâmicos. A gente vai ter o anterior e o lateral, certo? O anterior vai estar relacionado com, principalmente, tato, pressão. E o lateral vai estar relacionado com a dor e o leve toque. Beleza? Então esses são os principais aí que a gente precisa saber. Além da anatomia da medula, a gente também falou um pouquinho sobre a questão da classificação do nível de lesão, né? A gente falou sobre classificação da lesão. A gente viu que se eu tenho uma lesão C2 a T10, né, uma lesão vertebral, nível de comprometimento, eu vou somar mais 2. Né? Se eu tenho uma lesão de T11 e T12, eu vou ter um comprometimento de L1 a L5. E se eu tenho uma lesão a nível de L1, de L1 para baixo, né, L1 que é o final, ali, L1 e L2, eu vou ter um acometimento a nível de S1 e S5, que é a região sacral. Beleza? A gente também citou ali um pouquinho da etiologia. E a gente viu que a gente tem etiologia traumática e etiologia não traumática. Certo? A gente também falou sobre incidência, né? Nem vou colocar. A gente falou sobre fases da lesão. E a gente tem a fase de choque, que seria a fase principal e a fase aguda, e a fase de liberação reflexo, certo? A gente também falou um pouquinho sobre o quadro clínico do paciente, né? E aí a gente tem várias coisas que a gente falou. Então a gente tem, por exemplo, alteração de reflexos, alteração, a letra tá feia nesse finalzinho, né? Alteração de sensibilidade, a gente tem déficit de força, a gente tem a bexiga neurogênica, a gente tem alteração do sistema nervoso autônomo, alteração de tônus, comprometimento respiratório, disfunção sexual, dentre outras coisas, né? Não sei se faltou alguma coisa. A gente falou aqui também na bexiga neurogênica. Então lembra que a gente tem dois tipos. A gente tem a bexiga neurogênica espástica e a bexiga neurogênica flácida, né? A gente citou ali os tipos de lesão medular que a gente tem, né? A gente pode ter lesão completa, quando a gente tem a plegia, e a lesão incompleta, quando a gente vai ter déficit sensitivo e motor. Tá? E aí, por fim, a gente falou sobre o nível da lesão. A gente falou sobre o nível da lesão. E aí a gente tem o nível motor e o nível sensitivo. No motor a gente está avaliando os miótomos e aí a gente usa os músculos-chave. E nível sensitivo a gente está avaliando os dermátomos. E a gente segue o mapinha. Beleza? Lembrando que o nível motor é o último segmento que teve força ali igual ou maior que 3. E aqui o nível sensitivo, né, é o último segmento que teve ali 2, tá? Ou seja, normal. Beleza? E basicamente é isso, né? Então isso foi o que a gente viu nesse vídeo de hoje. Eu vou parar por aqui, já ficou um pouquinho longo, né? Isso aqui é um geralzão de tudo isso, né? Então tentem fazer um esqueminha aí, né? Um mapa mental, umas questões, enfim, para vocês darem uma relembrada, beleza? Se ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem, deixa no comentário aí, né? Enfim, então basicamente é isso. Vou encerrar por aqui, depois a gente continua, né, ali com o próximo vídeo, beleza? Então valeu e até o próximo.